No vídeo de hoje eu vou falar do assunto, na minha opinião, mais desanimador de morar na Holanda: carteira de motorista. Esse é um assunto que muita gente pergunta, como é que faz para tirar carta de motorista na Holanda e principalmente se pode simplesmente trocar sua carta brasileira pela carta holandesa. E aí é onde dá muito nó na cabeça, né? Por quê? Isso vai depender primeiramente do tipo de visto que você tem morando aqui na Holanda. Para quem vem com visto de trabalho patrocinado pela empresa, que tem aqueles 30% ruling, você pode simplesmente ir na prefeitura e pedir a troca da sua carta brasileira pela sua carta holandesa. Se o seu visto é de partner, mas partner de uma pessoa que tem este mesmo visto de trabalho do 30% ruling, você também pode ir na prefeitura e mudar a sua carta de motorista brasileira pela holandesa. Agora, todo o resto, ou seja, partner de um cidadão holandês, que é o meu caso, ou um partner de um outro cidadão da União Europeia, mas a sua carta de motorista é brasileira, você tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Isso mesmo. E não importa, inclusive, se você tem nacionalidade holandesa. Se você tiver um passaporte holandês, se é brasileiro, nasceu no Brasil, tirou sua carta de motorista no Brasil, e aí, em algum momento, por algum motivo, você tem a cidadania, o passaporte holandês, mas a sua carta foi tirada no Brasil, não adianta, você tem que fazer tudo de novo, porque o que conta é onde a sua carta de motorista foi tirada e não a sua cidadania. A única exceção é esse visto dos 30% ruling. O resto, meu amigo, vocês estão no mesmo balaio que eu, a gente tem que fazer tudo de novo. Se você tirou a sua carta dentro da União Europeia, daí você consegue só trocar pela carta holandesa. Aliás, eu nem sei se precisa, porque quando você tem a carta, por exemplo, holandesa, ela vale para todo o bloco. Isso também é uma história assim que eu vi gente que morou em Portugal, por exemplo, e que ficou lá, sei lá, por algum tempo e depois veio para Holanda e veio olhar esse assunto só quando chegou na Holanda e se ferrou. Por quê? Porque em Portugal a regra é outra. Em Portugal, até porque Portugal é um país que tem bastante, né, a gente é muito mais conectado que Portugal pela nossa história. Então, por exemplo, em Portugal você só troca, você não precisa fazer de novo. Portugal aceita a carta brasileira. Então, se você for morar em outro país da União Europeia e depois pretende vir para a Holanda, olhe nesse outro país, porque tem outros países que são muito mais fáceis, como Portugal, que você só troca. A Bélgica, eu não sei se você só troca, mas eu sei que é bem mais simples também. Enfim, então, se você está em outro país ou pretende ir para outro país e depois vir para a Holanda, a minha dica é: olhe nesse outro país que a chance de ser mais fácil que na Holanda é grande. Importante esclarecer que a sua carta de motorista brasileira vale para dirigir 180 dias dentro dos países da União Europeia, contados de quando você entrou aqui. Depois disso, você está ilegal dirigindo. Então isso vale para visto de turista, mas também para gente que vem com visto de residência. Então, na prática, a gente tem 180 dias para tentar resolver a questão da carteira de motorista. Depois disso, a gente não pode dirigir aqui. Então, a gente tem que correr atrás da carta de motorista rápido, na minha opinião. Então, como faz para tirar a carta na Holanda? Tem que fazer a parte teórica e a parte prática, como no Brasil, mas elas funcionam bem diferente do Brasil. Então, primeiro de tudo, a parte teórica, que eu até concordo que a gente precisa fazer. Por que eu acho que a gente tem que fazer? Porque quando eu fui estudar para fazer a parte teórica, eu descobri que tem regras muito diferentes. Por exemplo, as placas de trânsito são bastante diferentes. Inclusive, eu fui descobrir que tem uma sinalização que é exatamente o contrário do Brasil. Então, aquela placa redonda com a borda vermelha, sem o risco no meio, aqui é proibido. E no Brasil quer dizer que é permitido, é exatamente o inverso. As placas de rua sem saída é diferente, de proibido estacionar, de sentido obrigatório, enfim, a sinalização de trânsito é bem diferente. Tem algumas regras que são diferentes. Prioridade é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui tem, por exemplo, o Shark Teeth, que é diferente. Então tem bastante coisa diferente. Eu até achei que faz sentido fazer a prova teórica. Fazia sentido realmente o governo exigir isso da gente. Porque eu achei muito bacana eu ter estudado para isso, porque eu aprendi mais e me preparou melhor para dirigir dentro da cidade, que era uma coisa que eu não me sentia 100% confortável não, vou confessar isso daí. Então eu até acho interessante e acho, se o governo me perguntasse minha humilde opinião, eu ia falar, tem que fazer a prova teórica, não tem que fazer a prática. Porque realmente é uma coisa, é diferente, não é igual. Não dá para comparar, é diferente mesmo.
Acho que é interessante a gente aprender. Na parte teórica aqui tem duas grandes diferenças. A primeira é que não é obrigatório você fazer um cursinho. Quando no Brasil é obrigatório fazer o cursinho, você tem que frequentar um X% lá de aulas e tudo mais, aqui não é obrigatório. Se você quiser comprar um livro e estudar sozinho em casa, ótimo. Mas aí, né, tudo tem as vantagens e as desvantagens. O que acontece se não é obrigatório? A prova é difícil para caramba! E para te dar uma noção disso, eu fui buscar uma estatística da CBR, a CBR é o Detran daqui, da aprovação na prova. Por que eu fui buscar essa estatística? Porque eu reprovei várias vezes, eu reprovei porque eu subestimei demais. As primeiras vezes, principalmente, eu subestimei demais. Por quê? Porque muita gente ficava pra mim assim, mas você já tem carta no Brasil mais de 10 anos, você vai passar de primeira nessa prova, muito fácil. E bibibi, gente que fez a prova aqui há muitos anos atrás, gente, né, meu sogro, meu namorado, gente que já fez uma outra prova muitos anos atrás que era diferente, gente que não fez esse modelo atual de prova e ficou palpitando e eu fiquei achando que era fácil, e não é fácil. Por quê? A estatística da CBR de aprovação de primeira é de 38%, ou seja, somente 38% das pessoas que fazem a prova teórica de direção aqui na Holanda passam de primeira. 38%. Eu me senti até menos burra quando eu vi essa estatística, eu vou dizer, viu? Então, minha primeira dica é: não subestime a prova teórica. Estude. Pegue um cursinho legal. Por quê? Porque tem muita pegadinha na prova. Acabei, né, depois de reprovar, eu acabei fazendo um curso de uns vídeos que eu achei no YouTube, que eu comecei a procurar vídeo no YouTube, e achei uma escola que fazia aula online da parte teórica. E o curso era muito legal, era bem divertido, bem atualizado. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo o link desse canal para vocês verem. Esse curso foi bem legal, foi bem importante, foi o que me fez passar na prova, porque tinha muita pegadinha, muito detalhe, que principalmente eu, que já dirijo há muito tempo, eu tinha uma visão muito da prática. E o teórico é teórico, e aí tem coisas que, por exemplo, imagens com perguntas, com coisas que são plantadas ali para, na teoria, você responder daquele jeito, mas que não acontecem na realidade. Então, eu lembro que tinha uma pergunta sobre se eu estava pre-sorted, eu não lembro como fala isso em português, cara. Estudei tanto em holandês e em inglês, que agora eu não lembro. Tinha uma imagem que estava assim, se eu estava parada no lugar certo para fazer a curva à esquerda. E eu olhei, não tinha placa nenhuma, eu falei, tá certo, deve ser uma rua de mão única. E aí depois eu fui ver que estava errado. Por quê? Porque na prova, né, o carro estava na esquina. Na prova teórica, eles colocam, se fosse uma rua de mão única, eles colocariam a placa de mão única naquele pedaço. O que não acontece na prática, que essa placa ia estar lá atrás, não ia estar na esquina quando eu estou saindo da rua. Só que são detalhes que eu não tinha noção e que eu tenho a visão prática. Na prática isso não acontece, mas na teoria, na prova teórica, tem esse tipo de detalhe que eu me lasquei porque eu não sabia. Então estudem para a prova teórica, faz a lição de casa direitinho. Esse curso que eu vou deixar aqui, ele tem duração oficialmente de 8 horas, acho que está escrito no site. Mas eu fiz em bem mais tempo, porque eu fui parando, fui, né, fazendo anotações, voltava algumas vezes. Outra questão importante sobre a prova teórica, que você pode fazer ela em holandês ou você pode pagar um pouco mais caro e fazer em inglês. Eu fiz em inglês, mas não recomendo. Por que eu não recomendo? Eu já era fluente em inglês, mas quando eu fui estudar para a prova teórica de direção, eu tive que aprender um monte de vocabulário novo. As partes do carro em inglês, as partes, né, não é só o farol, mas as partes internas, porque você tem que saber as luzinhas no painel e N outros vocabulários. Eu tive que aprender, né, primeira vez aprendendo um monte de vocabulário específico da carteira de motorista. Pensa nisso no português também, a gente aprende um monte de palavras novas quando tá tirando a carta. No final das contas, eu teria o mesmo trabalho para ter aprendido tudo isso em holandês. E a segunda parte, a parte prática, você não tem a opção de fazer em inglês, a não ser que você contrate um tradutor para ir no carro junto com você, que é muito mais caro. Então, não recomendo fazer em inglês, a não ser que sua dificuldade com o holandês seja muito alta. Se você já tem um nível, está estudando, avalie se não é melhor fazer em holandês. Esse curso que eu vou deixar na descrição, ele é em holandês, mas com legendas em inglês. E no final, eu tava entendendo o que o cara tava falando em holandês, né? Que o meu holandês para entender é mais fácil do que para eu falar. Então,
eu estava entendendo bem o que ele estava falando. Eu acho que se eu tivesse desde o começo estudado em holandês, teria me ajudado mais com o holandês, que eu teria aprendido um monte de coisa e depois me prepararia melhor para a parte prática. Mas eu já vou explicar essa parte prática. A parte teórica são 3 partes. Uma primeira parte que é reconhecimento de perigo, que são 25 perguntas que você tem que acertar 13. Eles vão colocar 25 imagens e você tem 8 segundos para olhar aquela imagem e responder se você freia, se você põe no ponto morto ou se você não faz nada. É sempre essas 3 respostas. E você tem 8 segundos para bater o olho na imagem e responder isso. 25 perguntas que você tem que acertar 13. Essa, todas as vezes eu aprovei. Eu sempre acertei mais, é a que eu fui melhor. A segunda parte é de conhecimento, que são 12 perguntas e você tem que acertar 10. Bem alto o nível, né? E a terceira parte é de insight, que são 28 perguntas e você tem que acertar 25. Quer dizer, o nível é bem alto. Você faz as 3 provas tudo junto na sequência. Você pode mesmo entrar no site da CBR, que é o Detran daqui, marcar a prova, vai lá, faz, é no computador, touchscreen, responde as perguntas e na hora você já sabe, quando você clica em enviar, você já sabe se você foi aprovado ou se você foi reprovado. E depois você recebe um e-mail, já assim também automático na hora, com em quais dessas 3 partes que você, né, quantas perguntas você acertou em cada uma das 3 partes e o que você deveria estudar mais. Então tem um feedbackzinho, tipo, placas de trânsito, prioridade, não sei o que. Ele te dá um feedback de onde você tem que reforçar o seu estudo. Isso eu achei bem interessante. Essa é a parte teórica. A parte prática já é outra história. A parte prática já não tem como fugir da autoescola. Para você começar a parte prática, você tem que escolher uma autoescola. A autoescola sempre vai pedir para você fazer uma aula teste, que é paga, que custa algo em torno de 50 euros, varia de escola para escola, de cidade para cidade, mas é mais ou menos por aí, 45, 50 euros, 60. E você faz essa aula teste com o instrutor, com o carro da autoescola, e eles vão te dizer quantas aulas você precisa para fazer a prova. E aí é que mora também outra desgraça, na minha opinião, porque a primeira escola que eu fiz isso, com 10 anos de carta de motorista dirigindo todo dia em São Paulo, eu tive que ouvir que eu tinha que fazer 35 aulas. Eu primeiro saí de lá assim, tão chocada que eu não consegui nem rebater o cara. E aí quando eu fui para casa, eu falei assim, não, sou muito burra, o que eu fiz nessa aula? Que ele tá me dando 35 aulas, é quem não sabe dirigir, tá aprendendo do zero. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, não, isso tá muito errado. Não sou eu que tô errada, é isso que esse sistema tá muito errado. E aí, conversando com outros brasileiros, eu vi que muita gente passou por isso, que eles chutam lá em cima, até porque muita autoescola tem um pacote que eles te garantem que você vai passar na prova. Que significa que eles vão te dar uma sugestão de quantas aulas você tem que fazer e você aceitando, se você reprovar, você não precisa pagar a prova de novo. Só que isso é uma puta máfia, porque ele me ofereceu 35 aulas. Se eu, que tenho 10 anos de carta, se eu fizer 35 aulas, é impossível eu não passar na prova, né? Então, assim, eu fiquei bem desanimada com essa parte, me broxou, assim, me deu uma raiva, um ódio desgraçado. Eu demorei umas 2 semanas para reagir, porque eu falei, eu vou fazer essa prova em outra autoescola e vai ser igual. É tudo uma grande de uma máfia. Eu fiquei puta. Até que eu falei, não, esse negócio tem que andar. A prova teórica tem prazo, tem validade, então se eu não andasse, eu ia perder, ia ter que começar tudo de novo. E aí, eu achei uma autoescola que foi mais justa comigo, me ofereceu um pacote menor de aulas. De início, eu fiquei pensando para que preciso aula. Depois eu fui entendendo que a gente tem muitos vícios. Quando a gente já tem carta há muito tempo, a gente tem muitos vícios. Já vou até adiantar aqui que eu fui para a prova prática e reprovei. E por que eu reprovei? Porque eu não olho nos meus ombros. Eu não olho nos meus ombros. E quando eu contei para as pessoas, eu reprovei, por que você reprovou? Reprovei porque ele falou que eu não olho nos meus ombros. As pessoas viraram para mim, várias pessoas viraram para mim e falaram assim, mas eu também não olho no meu ombro. Mas eu nunca aprendi olhando no meu ombro. Então uma pessoa da Bélgica me falando isso, meu sogro falando isso, meu namorado falando isso, sei quem me falando, um monte de gente me falou isso. E aí que eu fui me tocar, eu falei, nossa, no Brasil, eu não sei hoje em dia, mas eu não me lembro de ter aprendido a dirigir olhando no meu ombro, virando a cabeça, até porque nesse milésimo segundo, o motoboy já passou na minha frente e já atropelei ele, né? Eu aprendi a dirigir com os espelhos e nunca atropelei ninguém, nunca tive um acidente de trânsito. Mas para a prova, você precisa seguir o roteiro da prova. Então é interessante fazer algumas aulas para você entender esse roteiro, como é que funciona. Enfim, sanada essa coisa da autoescola, que aí você escolheu a autoescola, você tem que ir no site da CBR, indicar que você está
aceitando aquela autoescola, paga para a autoescola marca a sua prova e faz um cronograma de trás para frente para a quantidade de aulas que vocês fecharam. E aí vai para a prova, que eu vou contar como foi. É bem diferente do Brasil. Começa com lá no Detran, né? Não é num lugar fechado igual foi no Brasil, é lá você vai até o Detran com a pessoa da autoescola, a gente faz uma aula antes da prova, normalmente. Então a gente chega lá, cheguei dirigindo lá, porque eu tava fazendo aula, e aí a gente sai do carro, fica esperando, veio a pessoa, e essa é a parte interessante. A prova, quando você marca, não tem opção em inglês ou holandês. Então eu virei pra ele e falei, tudo bem se a gente falar em inglês? Ele falou assim, olha, eu posso falar inglês, mas é por sua conta e risco, mesmo que eu fale alguma coisa errada, é por sua conta e risco. E eu já sabia disso, que eu já tinha conversado isso com o instrutor e tudo bem. Então, por isso que eu também falo que é legal se você se sentir confortável fazer em holandês, porque na prática eles podem inclusive se recusar a falar inglês. Não necessariamente o examinador fala inglês e ele não necessariamente precisa falar inglês. É uma boa vontade deles, pela regra, entendeu? Eu encontrei um cara que era muito legal, muito simpático, falou inglês comigo, falou inglês que eu entendia bem, foi tudo bom, mas assim, é um pouco de sorte também, então tenham isso em mente. Aí ele veio, pede para eu ler uma placa, por quê? Porque não tem um exame médico com o médico, então já explico do exame médico, mas enfim, ele pede para eu ler uma placa para ter certeza que minha vista tá boa, uma placa de um carro que tá meio longe. Aí eu tenho que abrir o capô do carro, ele me pergunta, ela faz alguma pergunta sobre o carro. Pode ser que ele faça pergunta dentro do carro em relação, por exemplo, a uma das luzes no painel. E aí a gente começa a dirigir, pega estrada, dirige no centro da cidade, tem que fazer 2 manobras especiais que ele vai pedir, e pode ser tem acho que 5 ou 6 manobras que é considerado manobras especiais. Uma delas é a baliza. Na minha prova ele não pediu para eu fazer baliza, ele pediu apenas para eu estacionar assim de ré numa vaga 90 graus. Pode pedir para você fazer uma conversão em U, pode pedir a baliza, pode pedir para você parar de frente, parar de ré, enfim, tem 6 manobras especiais, não vou lembrar todas elas. Estudem no material da prova teórica, tem isso. Mas é ao gosto da pessoa que está examinando. E por fim, a gente volta, dura meia hora, a prova toda dura uma meia hora, a gente volta para a CBR, aí a gente estaciona o carro e vai lá para dentro, senta numa mesinha, e ele dá um feedback. Então, no meu caso que eu reprovei, ele falou assim, estou te reprovando, infelizmente, por causa disso, você não olhou o suficiente nos seus ombros, teve tal coisa e tal coisa. Ele até perguntou pra mim, você sabe por que você reprovou? E na hora eu tava tão nervosa, porque aliás esse é o meu problema sempre. Tudo que é prova eu fico nervosa, e às vezes eu reprovo, nem é porque eu não sei, é porque eu fiquei tão nervosa que eu faço bosta, que foi também um pouco o caso. E aí ele deu um feedback pro meu instrutor, que ele não participa da prova, mas ele fica lá esperando, e explicou pro instrutor, presta mais atenção nisso, ajuda ela nisso, daquilo, ela fez isso aqui muito bem, mas isso aqui tem que melhorar, e biriri pororó. Eu achei isso muito legal, assim, porque no Brasil era muito seco, assim, né, o instrutor, eu também reprovei no Brasil porque eu fiquei nervosa, que na aula eu fazia 100%. Chegou na prova, eu fiquei nervosa, fiz merda, deixei o carro morrer. No Brasil era um cara seco, assim, você reprovou, tipo, salve na minha vida. Tipo, dane-se, né? Aqui não, aqui rola um feedback, rola uma atenção. Aí depois você recebe também um e-mail dizendo que você reprovou e tudo mais. Agora eu tô fazendo a aula novamente, para fazer a prova novamente. Tem que segurar minha ansiedade, porque eu não posso ficar nervosa. Meu mal é ficar nervosa. Esse é o meu mal. E essa história de olhar nos ombros, que é tipo demonstrar que eu tô fazendo as coisas. Eu sou tão autoconfiante dirigindo pelo tempo que eu tenho, o meu grande erro na prova, porque eu não passei, é porque eu não demonstro algumas coisas, né? A história de olhar no ombro, eu aprendi a achar esse ponto cego olhando assim de canto de olho, que eu aprendi com os espelhos. E o professor viu isso na aula, a gente conversou bastante depois da prova sobre isso, eu expliquei isso pra ele, a minha dificuldade de virar o ombro, porque eu tô tão acostumada com os motoboy malucos andando na minha frente, que se esse milésimo de segundo que eu viro, eu perco a frente. Que aqui não faz tanta diferença, porque os ciclistas não ficam atravessando via de regra na sua frente. É uma coisa muito São Paulo isso, né? As loucuras do motoboy, aqui não tem isso. Então pra mim não é uma coisa automática, toda vez que eu tenho que fazer isso me dá pânico porque eu perco a frente, sabe? Então é algo que realmente eu tenho que treinar e acostumar pra prova, porque pro dia a dia
o jeito que eu aprendi a olhar no espelho é suficiente, ainda mais aqui, que é muito mais fácil com os ciclistas. Mas é essas coisas que eu até subestimei que não precisava de aula prática, mas faz sentido fazer sim, para você pegar esses esquemas. Não precisa fazer 35 aulas, vamos combinar, mas precisa fazer alguma aula para você pegar o esquema da prova, para você ter esse feedback, porque a gente aprende a dirigir, a gente não racionaliza mais, tá no inconsciente, né? Tá no automático. Até achei, no final da história, eu achei importante fazer, já que tem que fazer a prova prática, fazer algumas aulas para você pegar, tirar esses vícios e pegar o esquema da prova. O exame médico, aqui também é diferente. Você simplesmente vai lá no site da CBR, tem um formuláriozinho que você preenche com várias perguntas. Se você tem tal doença, se você tem problema de visão, se você já teve glaucoma, se você já teve isso, aquilo, piriri, pororó, você só vai respondendo, é razoavelmente rápido, coisa de 10 minutos, paga uma taxa, porque tudo aqui é pago, envia isso para a CBR e fica lá armazenado. Dependendo de algumas perguntas, né, algumas respostas que você tenha dado, se você tem alguma doença, você pode ser chamado para fazer realmente o exame médico com o médico. No meu caso, não foi necessário, então foi só envio desse formulário, já tá certo, já tá lá. Passando na prova prática, parabéns, você tem a sua sonhada carta de motorista, que eu ainda vou demorar pelo menos mais um mês para quem sabe passar na prova, mas aí é só ir na prefeitura e pegar a sua carta, acho que tem que pagar uma taxa também, e pegar a sua carta de motorista, que é válida em todo bloco União Europeia. E é isso, gente, eu dei bastante dicas nesse vídeo. É muito chato esse processo, porque eu me sinto assim uma burra. A pessoa dirige 10 anos em São Paulo e chega aqui, parece que eu não tô apta, né? Mas na verdade eu também entendi assim que é um pouco de não é um circo, né? Mas é uma encenação, é um teatro, de que eu tenho que mais que eu tenho que demonstrar que eu sei as regras e que eu faço isso, que eu faço aquilo, do que realmente a realidade, que na realidade é como no Brasil, né? A gente tira a carta, a gente aprende exatamente o que é certinho, o que é quadrado, como deve ser. E na prática a gente vai desenvolvendo um estilo próprio de dirigir, né? Tem gente que é mais agressivo, tem gente que é mais tranquilo. Isso não é algo que a gente aprende na autoescola, é uma coisa própria sua. E na verdade eu acho que é muito mais difícil fazer a prova agora, que eu já sei dirigir, porque eu tô cheia de vício, porque eu já tô muito no meu estilo particular de dirigir. Aí eu tenho que me enquadrar, uma coisa que eu já não penso para fazer, eu tenho que pensar e ficar lembrando para me enquadrar no que a prova pede. Então isso eu achei muito difícil, assim, né? Não difícil, mas não é uma coisa que eu achei que eu ia pegar o carro e ia no automático ali dirigir como eu sempre dirigi e ia dar tudo certo. Mas na prática não é assim, porque a prova é uma coisa mais quadrada. A prova é de você demonstrar que você sabe, né? E teve esse rolê todo da prova teórica também, que foi subestimei demais a prova. E perdi muito tempo e dinheiro por causa disso. Uma coisa que as pessoas perguntam, quanto custa para tirar a carta? Cara, isto varia, porque assim, as provas são preços padrão. A prova prática, né, esse vídeo vai ficar aqui por sei lá quantos anos, mas é em torno de 200 euros. A prova teórica, agora eu não me lembro bem. Olha, o pessoal veio fazer o vídeo e não trouxe os números, mas também é um preço padrão. Se não me engano, era em torno de 70 euros. A 70, 80 euros em inglês, né, que é mais caro. Agora, quando você vai gastar com a autoescola? Depende, né? Depende de quantas aulas você vai fazer. Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo em 2022, as aulas, os preços que eu vi nas autoescolas era em torno disso, entre 45 e 60 euros por aula. E aí tem essas questões de pacote que às vezes eles fazem uns preços melhores, enfim. Então depende de quantas aulas você vai fazer, depende de se você vai passar de primeira ou se você vai ter que fazer a prova várias vezes como eu fiz, depende. Então assim, entra no site da CBR, que eu vou deixar também aqui o link do site da CBR, que tem todas as taxas lá, com quanto que custa cada coisa, mas o valor da autoescola, ele varia. Até porque a prova prática, o valor da prova prática é X, mas a autoescola cobra um valor diferente do que está no site da CBR, porque eles cobram o que eles chamam de taxa administrativa, eles estão marcando a prova para você, né? Dá muito trabalho. Então, às vezes, sai bem o dobro do preço do valor que está lá no site da CBR. Então, isso também é outra coisa. A prova prática é uma coisa que varia. A teórica não, porque você marca diretamente, mas a prática varia conforme a autoescola, que varia conforme a região, que varia conforme o humor, que varia conforme tudo, né? Então, eu não vou dar um valor aqui de quanto custa, mas eu diria que não vai custar menos do que uns 1.000 euros. A chutaria. Porque se você conseguir passar de primeira na prova teórica, que é difícil, passar de primeiro na prova prática e fazer poucas aulas, você vai gastar aí na casa de quase 1.000 euros aí, por aí.
ou um pouco mais. Mas assim, depende muito de tudo isso que eu expliquei aqui no vídeo. Espero que eu tenha esclarecido esse assunto, que é uma coisa que muita gente pergunta, que é bastante confuso, bastante frustrante, e espero principalmente que eu tenha ajudado vocês a serem aprovados mais rápido do que eu fui, que tenha trazido esse assunto de uma maneira que vocês se preparem melhor e não dê as cabeçadas que eu dei com esse assunto e consigam não só fazer em menos tempo, como fazer melhor. Boa sorte na sua prova e até o próximo vídeo!